Eu gostaria de convidar você a já pesquisar na sua Bíblia o texto que está lá em Ageu, capítulo 1, do verso 12 ao verso 15. Você pode folhear a sua Bíblia enquanto eu trago os cumprimentos da nossa igreja local, Igreja Missão 58, igreja próxima, vizinha aqui na rua 980. Estendo meu agradecimento ao presbitério que me liberou para estar aqui com vocês e prontamente atendi a esse chamado, essa convocação. É uma alegria, de fato, poder repartir o evangelho aqui essa noite. Amém? Muito bem, meus irmãos, nós vamos fazer a leitura então de Ageu, capítulo 1, verso 12 a o verso 15, e depois nós vamos entender um pouquinho melhor desse contexto para não cair de paraquedas nesse texto, amém? Vamos lá, vamos juntos então. Diz assim a palavra do Senhor a nós nessa noite. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, atenderam à voz do Senhor seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então, Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te bendizemos pela tua doce, preciosa, rica palavra, dada a nós, que tanto nos edifica, exorta, consola, instrui, ensina. E nós te pedimos, Senhor, que nessa noite você use a sua santa palavra para transformar o nosso coração, alterar aquilo que nós somos por aquilo que tu de fato és. Usa com poder a tua palavra nessa noite e não permita que eu vá além e nem que eu fique aquém daquilo que o seu texto, inspirado, santo, tenha a nos falar e revelar ao nosso coração nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de pedir emprestado para iniciar esse sermão um pouquinho da sua imaginação e tentar fazer com que os nossos ouvidos possam ver. Amém? Vamos juntos? Então eu gostaria que você talvez lembrasse quando você era criança, talvez você que já teve ou tem filhos, se lembre dessa cena. Uma noite de chuva, tempestade, trovões, e de repente aquela criança se levanta assustada e olhando, acordada agora para aquela cena de terror no meio da noite, tudo escuro, busca algo para receber amparo. Ou melhor, busca alguém quem o ampare. O coração acelera, o medo toma conta e então essa criança vai correr para um lugar, com certeza. O quarto dos seus pais. Quando então ela é acolhida nos braços do seu pai, da sua mãe, na cama quentinha, tudo muda. Os trovões continuam. Certamente a tempestade continua rugindo lá fora. Mas ali dentro, algo mudou. E não foi algo que foi feito pelos seus pais para que acontecesse isso, um presente, ou algo que foi convertido do nada e a tempestade parou. Não. Simplesmente a presença dos seus pais cuidou, acalmou e colocou o coração dessa criança no lugar de novo. A presença mudou tudo. Não é o quarto novo, não é a tempestade que parou, simplesmente é o abraço, o amor, a presença dos seus pais. E nesse lugar, então, ela buscou e encontrou abrigo, segurança, proteção, e agora certamente tem coragem para seguir mesmo em meio à tempestade. Essa breve imagem, ilustração, fala muito de como nós somos. Nós também somos assim como crianças com medo, muitas vezes, por conta das ameaças da vida,
por conta das pressões do dia a dia, por conta das questões que nos sobrevêm e nos assolam de repente, e o nosso coração, como de uma criança, busca um lugar seguro. Mas, na verdade, muito mais do que um lugar, busca uma presença que traga segurança de novo, a paz de novo. E essa presença só pode ser encontrada no nosso Pai, no nosso Deus. Ele é a presença que está, como acabamos de orar, conosco. Nada mais é preciso, meus irmãos. E essa é a mensagem que nós vamos ouvir em Ageu, esse texto que nós lemos. Havia um povo cansado, sobrecarregado, confuso, desanimado, mas que é renovado por uma única certeza: Deus está conosco. E essa mesma palavra que ecoou há muitos anos atrás nos alcança nessa noite. Talvez alguns de nós possam estar envolvidos em meio a açoites de problemas emocionais, alguns projetos inacabados, talvez uma fé enfraquecida. Mas hoje, nessa noite, se ouvirmos a voz do Senhor, não endureçamos o nosso coração, que possamos voltar para Ele de todo o coração, lembrando, sabendo e provando que Deus certamente está conosco no meio dessas situações. Amém? Por isso eu peço que você abra o seu coração para a palavra do Senhor, para o Evangelho, para o Deus que está conosco. Amém? Contextualização, então. Como vamos nos aproximar desse texto se é tão distante, parece, de nós? Nossa, o profeta Ageu, para quem ele estava falando, o que ele estava falando? E ele estava falando a Judá, a um povo que estava retornando do cativeiro da Babilônia, num momento crítico da história. Eles estavam agora voltando, saindo do cativeiro e tendo uma missão de Deus para eles: reconstruir o templo. Templo esse que era o símbolo da presença de Deus no meio deles. Então os anos acabaram se passando, eles perderam a sua identidade como povo de Deus, dificuldades surgiram, oposições, prioridades foram colocadas de maneira invertida nos seus corações. Isso após retornarem desse exílio, com a missão de reconstruir o templo, e eles acabaram deixando de lado a missão que Deus comissionou a eles. Os anos passaram, chegaram muito motivados, saindo da Babilônia, libertos, mas as oposições, as pressões, os desafios, os inimigos fizeram com que tudo isso fosse minguando, e agora eles haviam deixado de lado a missão que receberam de Deus. As prioridades se inverteram, consideraram as suas casas mais importantes do que a casa de Deus. Então Deus levanta um profeta, o profeta Ageu, para confrontar, exortar e chamar o povo ao arrependimento. Não só isso, mas também a uma ação concreta. E esse trecho que nós acabamos de ler é o que nós vamos meditar. Quando o povo de Deus encontrou na promessa do Senhor o acalento, a motivação, a força de novo, a vitalidade para seguir empreendendo a obra de Deus naquele período da história. Quando ouviram do Senhor: eu estou com vocês. E então, nesse ponto, nós vamos aprender muito sobre a obediência, o temor, o consolo e a missão. E que tudo isso é sustentado pela presença viva de Deus, pela presença real de Deus. Não algo que nós talvez cognitivamente saibamos, mas real, verdadeira, e que é efetivo e eficaz no meio do seu povo. Amém? Vamos para o texto? Olhe comigo o verso de número 12. Acompanhe na sua escritura, verso 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus. Vamos parar aqui. Qual que é a frase que mais chama atenção aqui? A mim é: o povo atendeu a voz do Senhor. Meus irmãos, o profeta proclamou os oráculos de Deus e o povo atentou. Havia uma exortação
nos primeiros versos do capítulo 1, que nós não lemos, mas você é que está convidado a olhar na sua casa essa exortação, em que o Senhor fala: considerem o que tem acontecido com vocês. Vejam o que tem acontecido com vocês. Vocês não estão sofrendo? Vocês não estão juntando para vocês e não estão, parece que desfrutando disso? Parece que vocês trabalham e parece que está furada a carteira de vocês? Vocês não estão plantando e não estão colhendo? Considerem o que tem acontecido. E eles consideraram. E ao considerar, principalmente a voz de Deus, eles se voltaram e a resposta por considerar a voz de Deus foi arrependimento, obediência e temor. Eles haviam feito uma leitura equivocada a respeito das prioridades, a respeito do medo dos homens, haviam estado num momento de apatia, paralisia espiritual, foram destituídos da visão de olhar para o Senhor e considerar o Senhor o Deus da sua vida. Eles estavam numa decadência espiritual. Mas a palavra de Deus, pelo seu poder, os chama de volta. E então, ao ouvir a palavra de Deus, a voz do profeta, a palavra do Senhor, o povo respondeu imediatamente. Imediatamente, o texto é claro quando diz: atenderam a voz do Senhor, com diligência se voltaram, os caminhos foram transformados de novo, mudaram a rota 180 graus. E essa palavra atenderam, ela é muito interessante. Ela vem do hebraico e é o verbo que se usa chamar. É um verbo hebraico que traz a ideia de não apenas ouvir passivamente, senão ouvir e obedecer. Isso é conjunto. É ouvir e obedecer. É como se fosse uma coisa só. Não é a mera audição passiva, mas uma audição com uma resposta ativa. O que eles ouviram? Acabamos de falar. A voz de Deus, que o profeta havia pronunciado. Então os líderes do governo, os líderes religiosos e todo o povo se alinharam à palavra de Deus. Não houve um movimento apenas da igreja, não houve um movimento apenas dos governantes ou apenas do povo, foram todas as esferas ali representadas. Sacerdócio, governo e a população, a sociedade, se alinhando, uma unidade espiritual. Todos sob a mesma diretriz, sob o mesmo norte, a palavra de Deus. E quando nós lembramos do profeta Isaías, capítulo 55, verso 11, nós lembramos que ele diz que a palavra de Deus não volta para ele. A palavra de Deus é operosa, é produtiva. Certamente a palavra opera em nós, e ela produz em nós aquilo para o qual ela foi destinada a produzir. Aqui nós vemos a realidade disso. A palavra de Deus foi pronunciada e houveram frutos, arrependimento e obediência. A palavra de Deus veio e nesse momento na história o povo de Deus se volta a Deus. E ela produz arrependimento e obediência. O que a gente aprende, meus irmãos? Que à medida que nós somos expostos à palavra de Deus, o Espírito Santo certamente atua em nosso coração, mesmo que silenciosamente. Mesmo que silenciosamente nos convencendo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. João 16, verso 8. A palavra de Deus ela não é ineficaz, pelo contrário, toda a palavra de Deus, de maneira fiel, apresentada, ela é poderosa para transformar e certamente transforma, cumpre o fim para o qual ela foi destinada. E nessa noite, ela está operando em nosso meio, transformando o nosso coração, alinhando as nossas afeições, recalculando a nossa rota. Deus está aqui, operando através da sua palavra, pelo poder do Espírito Santo em nosso coração. Existe um dilema comum que eu acredito que em todas as igrejas seja muito comum no gabinete pastoral. E talvez muitos aqui já tenham tido essa dúvida. Pastor, como eu ouço a voz de Deus? O povo ouviu a voz de Deus, amém? A questão é como nós ouvimos a voz de Deus. Pô, pastor, ali tinha um profeta. Ali ele estava autorizado, autenticado. Ele falava e certamente as coisas eram evidentes que era a voz de Deus. Mas aqui não. Às vezes eu estou caminhando e eu vejo uma placa e parece que Deus falou comigo.
Às vezes eu sinto uma emoção no meu coração e uma paz interior tão grande em algumas coisas que eu caminho, escolho e decido que parece a voz de Deus. Será que é? Meus irmãos, como ouvimos a voz de Deus? Primeiro, lendo a Bíblia. Abrindo esse livro que não é apenas um periódico, mas é a própria palavra revelada de Deus. E então considerando, lendo e ouvindo, ela sendo exposta de maneira fiel, certamente estamos ouvindo a voz de Deus. Essa palavra, essa Bíblia, esse livro que é verdade absoluta, palavra inerrante, eficaz, infalível, autoritativa. Essa é a santa palavra de Deus. Quando você lê a sua escritura e quando você ouve a palavra de Deus sendo exposta de maneira fiel, não tenha dúvida, Deus está falando. Então, considerando ela como tal, certamente seremos transformados, meus irmãos. Sabe por que o povo de Deus sofre de muitos males? Quem lembra daquela passagem que fala assim: o meu povo perece por falta de conhecimento? A Escritura revela quem Deus é. A Escritura revela a vontade de Deus. A Escritura revela o caráter de Deus, os seus atributos, a sua essência. E quando nós não conhecemos o Deus da Escritura, o Deus da Bíblia, certamente nós padecemos de muitos males. Muitas vezes nós estamos aperreados, sabe por quê? Porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Muitas vezes nós tomamos caminhos e decisões erradas, sabe por quê? Porque nós não conhecemos quem Deus é, o seu caráter, a sua vontade. Então nós acabamos tomando decisões erradas, nós acabamos colocando os pés pelas mãos, mas quando nós conhecemos a Deus, que se revela nessa Bíblia, então, olhando e consideramos ela como de fato ela é, essa palavra inerrante, infalível, verdadeira, eficaz, certamente, nosso coração, nossas afeições, nossas escolhas, nosso caminho vai ser muito mais sábio, vai ser muito mais significativo, consciente, não para nós mesmos, mas para a glória do Senhor. Muitas vezes nós até lemos, mas não consideramos como ela de fato é. Verdadeiramente palavra de Deus. Então, muitas vezes nós relegamos a responsabilidade que temos com a Escritura para alguém que vai fazer isso de maneira terceirizada para nós. Ah não, pastor, mas domingo o pastor vai ler a Bíblia e ele é um pastor muito fiel ao Evangelho, então eu vou ouvir o Evangelho e glória a Deus, vou ouvir a voz de Deus, excelente. Pô, mas veja bem, eu não tenho tempo, pastor, para ler como eu gostaria, mas eu vou no pequeno grupo, eu vou na célula, então durante a semana em algum momento alguém vai pregar a palavra para mim e vai ser glorioso. Mas Deus nos criou para a relação com Ele. Não terceirize a responsabilidade que é sua de conhecer a Deus e desfrutar de todos os deleites que a palavra de Deus oportuniza para o cristão. É por isso, meus irmãos, que muitas vezes acumulamos problemas sobre nós. Muitas vezes não temos repertório para orar. Nossas orações são sempre as mesmas, porque nós não conhecemos a linguagem da Escritura. Como Deus fala com o seu povo e para o seu povo. Muitas vezes nossas reações são reações que não são bíblicas. Sabe por quê? Porque nós não estamos envolvidos no mundo de Deus. Como reagir se eu não conheço a Deus? Como reagir às questões? Tomar uma ação é muito simples. Uma ação bíblica? Simples. Eu penso, eu lembro e eu vou fazer aquilo. Mas uma reação bíblica é só quando eu estou imerso no mundo de Deus. Por isso não terceirize. Ouça, considere e obedeça, e então seja transformado pela poderosa palavra de Deus. Sabe o que está acontecendo nessa noite? Sabe o que está acontecendo exatamente agora? Deus está nos expondo a realidade da sua palavra. E à medida que Ele expõe a palavra através da pregação do Evangelho e pelo seu Espírito Santo, segue operando e produzindo em nós grande e profunda transformação no nosso coração.
reorientando a rota do nosso coração, consolando, edificando e nos transformando. A Bíblia, meus irmãos, apresenta o Deus Trino. O Deus Trino que é o Deus completamente santo, grande, mas também amoroso, misericordioso. A Bíblia revela o nosso melhor amigo, Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho que morreu por nós. Quando nós terceirizamos, nós perdemos a oportunidade de tornar Jesus meu. Por isso, não deixe a palavra de Deus de lado. Essa responsabilidade que é nossa, sendo terceirizada por outra pessoa apenas. Amém? Que nós possamos amar a palavra de Deus. Que nós possamos conhecer a Deus melhor. Que o nosso coração possa ser cristocêntrico, sim, mas verdadeiramente bíblico. Mas aí nós avançamos no texto, veja o verso 2, parte B. E o povo temeu diante do... Aqui tem um fruto. Qual é o fruto de atentar à voz de Deus? De considerar a palavra de Deus como de fato ela é. Temor. Sabe o que Salmo 128 diz? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Qual homem é bem-aventurado? Aquele que teme ao Senhor. E por temer e conhecer ao Senhor, anda então nos seus caminhos. A palavra do Senhor, nesse momento do texto agora, vem novamente ao povo. A palavra de Deus vem ao povo, sabe depois de quanto tempo? 51 anos de silêncio profético. Esse povo não sabia mais quem era, já havia esquecido das promessas de Deus, subjugado sob a escravidão, distante do culto, da adoração, o templo, tudo isso era distante para eles. É como se eles tivessem, tudo isso estivesse debaixo de um escombro. E a mim soa esse texto nesse momento como se Deus estivesse apertando o F5, atualizando de novo quem Ele é. É como se fosse o refresh, Deus tirando os escombros e falando, vocês são meu povo. Eu estou com vocês, fui eu que tirei vocês do Egito, eu que cuidei dos pais de vocês, fui eu que guardei vocês em meio ao cativeiro, sou eu que estou trazendo vocês de volta, eu sou o Deus que criou vocês, que sustenta vocês e que está agora. É como se eles estivessem relembrando, sim, o nosso Deus é vivo, sim, o nosso Deus está conosco. Meus irmãos, conhecer a Deus, através da sua palavra, nos leva, então agora, a temer o Senhor. À medida que nós conhecemos a Deus, nós aprendemos a temer o Senhor. Foi exatamente esse fluxo orgânico que aconteceu aqui com o povo de Judá, aqui no livro de Ageu. O povo foi exposto à voz de Deus, se arrependeu, obedeceu, foi lembrado de quem Deus é, e agora por lembrar de quem Deus é, conhecendo de novamente, agora trazendo à memória quem Deus, o Deus de Israel é, eles temem a Deus. O que é temer a Deus? Esse povo aqui, entendam, eles estavam sob grande pressão. Eles tinham que reconstruir o templo, mas tinham samaritanos que não queriam eles lá mais. Estavam pelejando contra eles. Havia incerteza, uma terra destruída. Como levantar recursos para eles? Como se comprometer com o templo e com a obra de Deus, sendo que eu não consigo nem trabalhar direito, nem a minha casa para morar eu tenho direito, fora isso tenho meus filhos, tenho a família. E Deus pedindo a prioridade para o templo. Como assim? E eles inverteram as prioridades. Esse era o contexto ali. Mas esse povo ouviu a voz, obedeceu, se arrependeu, obedeceu e temeu. Mas o que é temer a Deus? Primeira sentença, temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Não, eles tiveram medo de Deus, por isso obedeceram. Não. O medo é uma reação emocional natural diante de algo perigoso, algo que pareça ameaçador, algo que cause dor. E o medo vai gerar um distanciamento. Nós vamos fugir daquele algo. Vai produzir ansiedade, talvez uma paralisia. É isso que o medo produz. E como efeito, se nós temos medo de Deus, o que nós vamos fazer quando o medo aparece? Fugir de Deus. Pode ser algo irracional, pode ser algo descontrolado, mas o medo, todas as vezes que aparece na Escritura, ou pelo menos na imensa maioria das vezes,
é como algo que deve ser lutado em união com Cristo, para ser vencido. Agora, o temor, meus irmãos, o temor, à luz das Escrituras, é uma postura reverente, é uma postura respeitosa, especialmente diante de Deus. O temor envolve admiração, envolve reverência, envolve obediência. Esse temor não nos afasta, antes nos atrai a Deus, nos atrai a adoração, nos atrai a obedecer. É sempre algo que nos arremessa na direção do caráter santo, justo e bom de Deus. O temor do Senhor, meus irmãos, não é o terror, mas é uma reverência santa que gera obediência, fidelidade e separação do mal. Isso é temor. Então o temor só vai vir com certeza a partir do conhecimento de quem Deus é. A Bíblia vai nos apresentar o temor como o princípio da sabedoria. Não é verdade? O temor é o princípio da sabedoria. Sabe por quê? Porque eu conheço a Deus. Por conhecer a Deus, eu caminho na direção de Deus, com reverência, santo temor. E agora as minhas ações, as minhas reações, as minhas escolhas são muito mais prudentes. Não à base do que eu acho e o que eu penso, mas a partir da vontade do nosso Deus. O temor também é um desejo de agradar a Deus acima de tudo. E também uma marca daqueles que são justificados e regenerados. Meus irmãos, o temor a Deus nos faz, mesmo diante do nosso maior pecado, não nos esconder de Deus. Antes nos esconder em Deus. Alguém lembra de uma história bíblica de alguém que se escondeu em Deus? Salmista Davi. Um homem cometeu um pecado terrível, enviando um dos seus melhores amigos à guerra para morrer na guerra. E não obstante, ele foi até a casa desse seu amigo, se é que podemos considerar como tal, e tomou a esposa desse amigo. Um pecado terrível, em que os ossos de Davi estavam secando. Mas ele não fugiu de Deus, porque ele conhecia Deus. E por conhecer a Deus, ele sabia que Deus é santo, não tolera injustiça, mas que esse mesmo Deus também é amor e graça e misericórdia. E por isso ele falou: Senhor, não aparta de mim o teu espírito. Se for para morrer, que seja na tua presença. Não retire de mim a tua presença. E ali ele se esconde em Deus, e ele nunca mais, depois de atentar ao seu erro, se arrepender e voltar à obediência de Deus, nunca mais houve registro desse mesmo erro na caminhada de Davi. Nós precisamos conhecer a Deus. Somente conhecendo a Deus, vamos o temer e não ter medo de Deus. Conhecendo a Deus, estaremos confiantes de que mesmo diante do nosso pior pecado, meu irmão, minha irmã, o nosso Deus continua nos amando. Sim, nos repreende, sim, nos disciplina, mas não nos joga para longe. Antes nos acolhe para perto como um pai que disciplina o filho que ele ama. E foi exatamente assim que aconteceu com os líderes remanescentes do povo aqui no contexto de Ageu. Eles desobedeceram por um longo tempo aquilo que Deus havia dito. Tirou eles do exílio para reconstruírem, mas eles largaram isso, foram cuidar das suas casas. Dinheiro para eles mesmos. Prioridade, minha família, minha casa, as minhas coisas. Mas quando eles ouviram a voz de Deus, eles viraram 180 graus e voltaram-se para Deus. E temendo Deus agora, buscaram agradá-lo e obedecê-lo com fidelidade. As circunstâncias então hostis e desafiadoras, meus irmãos, ainda permaneciam para eles. Mas mesmo diante delas agora, eles encontraram refúgio no Deus que é um socorro bem presente na hora da angústia. Como então nós lidamos com esse santo temor? Esse texto nos leva a pensar nisso. E essa pergunta eu gostaria de fazer: como você tem lidado com o santo temor? Você talvez tenha se escondido de Deus, em meio às suas dificuldades, erros, incoerências, em meio àquilo que assola o seu coração. Ou você tem corrido para Deus e se escondido em Deus? Será que nós temos usado outros meios para nos proteger de Deus? Será que nós temos tido mais medo de Deus ou temor de Deus? Será que temos temido mais os homens? O temor dos homens?
Uma vida autorreferente, onde eu sou a referência máxima. Onde eu busco não a opinião de Deus, mas agradar a opinião dos homens. Então eu faço para que os outros olhem. E tenho estado mais preocupado com o que os outros vão achar do que o que Deus vai achar. Como nós temos lidado com o santo temor. Mas essa noite é um convite. Um convite a atentarmos a Deus, conhecendo o Deus Trino na sua palavra. E então, vivendo com o coração cheio e repleto de temor. Depois que o povo ouviu, se arrependeu, obedeceu e buscou de maneira humilde, contrita, confiando em Deus, viver com santo temor. Mas não foi aí só que acabou. Porque o texto continua. Esse povo não apenas ficou conhecendo a Deus. E agora, putz, nós conhecemos a Deus, lembramos de Deus. E agora, Senhor, a gente quer fazer o que te agrada. Quando isso aconteceu, o que nos leva ao próximo ponto, no verso de número 13, diz assim: então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês. Se eles ouviram a palavra, se eles foram agora transformados pela palavra, nesse outro momento eles foram encorajados pela palavra. Essa aqui não é uma simples informação, eu estou com vocês, beleza? Não, é uma declaração viva, cheia e repleta de amor. Ageu entrega como mensageiro a mensagem mais confortadora que os ouvidos de pecadores arrependidos podem ouvir. Eu estou com vocês, diz o Senhor. A promessa da presença de Deus é o coração de toda a Escritura, meus irmãos. A promessa da presença de Deus é o cerne do Evangelho. Ela aparece em toda a metanarrativa bíblica. Ela aparece nos momentos mais terríveis, nos momentos de guerra, nos momentos de dificuldades, nos momentos de fraqueza, de missão. E ela é carregada de ternura, mas também de autoridade. Eu gostaria de percorrer com você na Escritura, para que você tenha certeza que esse é o cerne, o Deus conosco. Moisés, quem lembra de Moisés lá no Egito? Com a fala arrastada, não sabendo se comunicar direito, tendo que se apresentar diante de Faraó, para dizer: Deus falou para mim, deixe meu povo ir, para que me adore no deserto. E ele se vendo incapaz naquela condição, levando consigo Arão, Deus imediatamente, antes que ele se apresente, nesse momento de incerteza, dúvida, incapacidade, fala, Êxodo 3:12, eu estarei contigo. E aí um pouco à frente nós vemos Josué, diante de um desafio de liderar Israel agora na terra prometida, e entrando, nada mais nada menos agora, como sendo o sucessor de Moisés, só isso. Qual é a pressão que ele sentiu? E o medo? Então Deus fala, como fui com Moisés, assim serei contigo. Ei, não se acovarde, eu estou contigo, avance, eu estou com você como estive com Moisés. E mais à frente Davi, quando enfrentou guerras, traições, desafios, em 2 Samuel 7:9, o Senhor diz, o Senhor é contigo. E o Senhor foi com Davi quando ele estava enfrentando leão, urso, Golias, guerras. O Senhor foi com ele. E então Isaías vem em tempos sombrios e profetiza. E em Isaías 7 diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, Deus conosco. Então Deus conosco encarna Jesus, o Filho de Deus encarna. E ao enviar os seus discípulos, em Mateus 28:20 diz, eis que estou convosco todos os dias, eu estou com vocês. E quando ele está prestes a sair dessa terra e ir ao Pai, ele fala, enviarei outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Meus irmãos, o arco de toda a metanarrativa bíblica aponta para Deus se aproximando do homem e estando com o homem. E agora, nesse exato momento, ele está em nós, por causa de Cristo e pelo seu Espírito Santo. Esse Deus está conosco. Ageu, assim como
nós vimos, ele falava a um povo que estava muito cansado. Povo que estava desapontado, povo que estava com medo, circunstâncias extremamente desfavoráveis, economicamente, belicamente, um momento extremamente complicado, que carregava agora uma missão que era praticamente impossível. Reconstruir o templo num ambiente hostil, sem recursos, e pelo contrário, agora com o povo atacando eles. Mas Deus, ele não diz assim, ei, olha só, eu vou mudar tudo agora. Agora vai ser uma doideira. O que eu vou fazer vai ser uma doideira agora. Eu vou espantar samaritano para um lado, vai brotar, assim como as codornizes encheram a terra naquele momento, agora o ouro vai subir, vai verter do solo. Não. Mas ele diz, eu estou com vocês. O templo ainda estava destruído. Talvez o povo falasse, Senhor, como que você vai estar com a gente se o templo, que é o sinal da sua presença, está destruído? Como que você vai estar com a gente? É como se Jesus falasse, através do profeta, falando, o templo é um sinal, é apenas um símbolo. Eu estou com vocês porque eu não habito em templos construídos por mãos humanas, mas eu habito num coração contrito e quebrantado do meu povo. Quando vocês estão reunidos ao redor da palavra de Deus, certamente eu estou com vocês. E essa é a maior das promessas, meus irmãos. Sabe o que vai resolver a sua vida? Não é você ter aquilo que você precisa ter, que você acha que precisa ter. Ah, não, pastor, quando eu tiver... eu tenho um sonho, sabe? Eu quero servir a igreja, não tenho tempo agora, mas um dia eu vou conseguir. Quando eu tiver com a minha vida mais calma, sabe? Com dinheiro na conta, mais estável. As crianças cresceram, ou as crianças agora não são mais crianças, são adultos e podem me ajudar aqui. Aí... quando eu tiver aquela ação, quando aquela ação liberar, pastor, a gente vai fazer isso aqui tudo. Meus irmãos, não é isso que vai resolver a nossa vida. O mais complicado que poderia ser feito e que nós precisávamos já foi feito. Os nossos problemas talvez continuem, mesmo com aquilo que a gente sonha ter. O povo poderia ter tudo aqui, mas se não tivesse o Deus com eles, eles não teriam nada. Até nós precisamos entender algo. Eu preciso dar certo. O conceito de dar certo precisa mudar na nossa cabeça. Sabe quem deu certo? Quem confessou Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Esse já tem tudo o que precisa. E tudo que for das outras coisas, fica tranquilo. Deus vai acrescentar segundo a sua boa vontade. A maior promessa nós já temos. Ele está conosco. E nós somos como esse filho assustado. E o pai diz para nós, eu estou com você, meu filho. Nós somos esses filhinhos que agora estão nos braços do pai. A presença do nosso Deus é o nosso verdadeiro consolo. É a nossa verdadeira alegria. É a nossa verdadeira segurança. É a coragem que nós precisamos para seguir. Assim como o povo precisou. Mas é interessante pensar nessa promessa. Para eles era uma promessa, não é verdade? Uma promessa de que eles estariam seguros. Porque Deus estaria com eles. Eles viam alguma coisa? Não, ele era fé. Assim como nos é também proposto. Eles não viam nada, mas eles ouviram a voz de Deus. E precisavam confiar. Confiar no quê? Na promessa. Nós não precisamos mais confiar na promessa, meus irmãos. Porque para nós já é uma realidade. A promessa encarnou em Jesus Cristo. Porque o Deus, o Filho de Deus, se fez carne. É isso que João 1,14 diz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Cristo, meus irmãos, é a presença visível do Deus invisível. É a realidade que nós provamos. E Ele não veio apenas nos ensinar. Ele não veio apenas nos mostrar um caminho, Ele veio estar conosco. Ele veio sofrer aqui nessa terra. Ele veio morrer por nós. E Ele também veio ressuscitar. E agora permanecer em nós pelo Seu Espírito Santo. Não há presente maior que nós possamos receber do que o doador de todos os presentes. A fonte de toda boa dádiva. Meus irmãos, a verdadeira obra do Evangelho, a boa nova do Evangelho, não é um templo reconstruído, não são mentes brilhantes, mas a verdadeira boa nova do Evangelho é um Salvador que habita conosco. Aquele que é o templo, aquele que é o sacrifício, aquele que é o sacerdote, aquele que é o rei,
aquele que é o Deus presente. Então nós descemos para a nossa realidade. Como isso vai comunicar com a gente hoje? Muitas pessoas, talvez hoje aqui, talvez não, talvez sim, sejam sobrecarregados, cansados, passando por injustiças, dores talvez profundas na alma, enfermidades, mas exatamente aí, nesse momento, nesse lugar, Deus está. Deus está no meio da nossa aflição, conosco. Deus está conosco em meio à sobrecarga. Deus está conosco em meio ao cansaço. Deus está conosco em meio às dores profundas da alma. Então, se você está cansado ou cansado, Deus está com você. Se você se sente incapaz, Ele continua com você mesmo na sua incapacidade, se tornando aquele que possibilita e torna possível as coisas. Talvez se alguém se afastou do Senhor, de alguma forma, e nós somos mestres em fugir por labirintos no nosso coração. Talvez não da igreja, mas nós fugimos dele dentro de nós. Nós nos escondemos lá dentro. Nessa noite Ele nos chama de novo para a sua doce presença. Não perca o evangelho de vista. A notícia de que Deus nos dá Ele mesmo de presente. E quando esse povo entendeu essas coisas, foram encorajados, eles foram despertados. Olhe comigo o verso 14 e 15. Eles receberam a palavra, foram encorajados pela palavra e agora são despertados por ela. Olhe lá, 14 e 15. Diz assim: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, o governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário. Ouvir, responder positivamente com obediência, com temor, ser encorajado e agora despertado. A quê? A não fazer mais aquilo que eles faziam antes. Responder a palavra de Deus com engajamento. E aqui é muito interessante porque quando nós olhamos para esse fluxo da mensagem, dessa parte, nós vemos que quem despertou? Deus despertou o espírito do governador, Deus despertou o espírito do sacerdote, Deus despertou o espírito do remanescente do povo. A obra começa com Deus. Ageu nos mostra algo muito interessante e ao mesmo tempo muito reconfortante. Antes de Deus agir através do povo, Deus age no povo, despertando o povo, agindo neles. Primeiro Deus age em nós, para depois agir através de nós. Então talvez você pense muitas vezes, nossa, essa semana, você manda uma mensagem para o pastor, segunda-feira, saiu do culto, segunda-feira de manhã, eu vou fazer um devocional, essa semana eu vou, arrebentar. Você manda mensagem na segunda, nos grupos, e fala, e a semana foi linda. Aí você começa, cara, eu sou diferente, hein? O que eu fiz essa semana, olha, deixa eu dizer uma coisa. A força de vontade que você tem não é o que sustenta. Não nasce em você isso. Tudo que acontece de bom, certamente foi Deus que produziu em nós. Agora, tudo que acontece de mal, isso sim, certamente é você. E de bom, Deus. E de mal, eu. E de excelente, o Senhor. E de errado, sou plenamente eu. Esse povo não pôde contar com a sua força de vontade para avançar e reconstruir o templo, porque isso não seria sustentável. A motivação, as palavras positivas, não, joga para o universo que vai dar certo. Não, isso é mentira. Tudo aquilo que é bom é produzido por Deus em nós, que é a fonte de toda boa dádiva. Foi o Senhor que despertou o espírito de Zorobabel. Foi o Senhor que despertou o espírito do sacerdote. Foi o Senhor que despertou o espírito do remanescente do povo. Eles não conseguiriam por si mesmos, gente. Já pensou, acordamos depois de um Shabá em Judá agora, aqui em Jerusalém, aqui. Ora, o que vocês acham, gente, de a gente reconstruir o templo? Vamos lá? Pô, vamos. A gente fez e vai fazer isso. Aí vai, faz o primeiro dia, muito bem. Segundo dia, os samaritanos vêm. No terceiro dia, alguém já está cansado e já não vai mais, e tem um a menos. No quarto dia,
Putz, nesse dia aqui choveu, não tem como fazer nada. No quinto dia, metade já não está mais. No sexto dia, alguém ficou extremamente doente. E aquilo vai minguando. Porque não nasce em nós. Era uma tarefa impossível. E somente o Senhor é capaz de despertar o nosso coração a fazer o que é bom e agrada a Deus. Sabe como a gente pode olhar para isso através de Paulo? Filipenses 2,13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Meus irmãos, toda boa obra tem origem em Deus. O que nós temos muitas vezes, o nosso maior ímpeto, não é o anseio por Deus. Nós temos, na verdade, inconstância, às vezes nós estamos enfraquecidos, nós lutamos contra a indiferença, contra a apatia, contra a fraqueza. Essa é a maior parte das nossas lutas. Pô, Senhor, hoje está difícil, mas eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Senhor, me ajuda, eu não estou bem, meu coração está frio, eu não estou tão disposto. Mas deixa eu falar uma coisa, se há um fio de clamor no seu coração, que fala, Senhor, como eu queria orar com vigor, eu não consigo. Sua palavra me diz que há deleite na sua presença, mas parece que eu estou aqui batendo ponto. Me ajuda. Se há um fio de clamor, tenha certeza que isso já é Deus, ainda que você esteja fraco. Isso já é Deus e o Espírito Santo despertando o seu coração e te lembrando, eu estou com você. Não desista, não pare. Então isso nos chama uma resposta. E essa é a vida cristã, meus irmãos. Deus fala pela sua palavra, nós respondemos com obediência e temor, Deus nos encoraja com a sua presença, então Ele nos desperta agora a missão. É Ele que nos move. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus, afiados, afinados por Ele. E assim, nosso Deus enche o nosso coração de esperança e alegria. Mesmo quando estamos limitados, fracos, quando a gente está inconstante, mesmo nessa condição, deixa eu falar uma coisa, Deus age em nós. Mas aí, então, a gente precisa conectar essa passagem, essa mensagem com algo agora. Como Deus age em nós? Deus está despertando o povo ali, amém? Mas a pergunta que fica, então, aqui, que Deus está querendo despertar em você hoje. Onde o seu espírito precisa ser reavivado? Onde o seu interior precisa reencontrar o Senhor e se tornar cheio de vitalidade de novo? Porque em algum momento você deixou de amar o Senhor tão apaixonadamente como você amou outrora? Aonde Deus está querendo despertar você hoje? Essa pergunta eu não consigo responder, mas certamente o Espírito Santo vai movimentar o seu coração. E você já sabe que Deus está com você. Mas está difícil, pastor. Mas as circunstâncias são complicadas. Deus está com você. Onde há entusiasmo, obediência e temor, a minha oração é, talvez você fale, pô, pastor, está falando aí, mas eu estou tudo certinho, pô. Está tudo redondinho. Então, continue, meu irmão. Continue, persevere. Permaneça no Senhor. Mas se você está desanimado, que o Espírito Santo te dê entusiasmo novamente. Se você está vivendo uma onda de passividade, de acomodação, que surja a ação e energia do Espírito. Se só alguns têm servido, a minha oração é para que o Senhor levante um exército para servir. Porque a obra é grande, meus irmãos. A edificação do povo de Deus, do corpo de Cristo, não é tarefa para 20% da igreja. É tarefa para todos. Todos nós somos chamados a trabalhar na construção de um templo, um santuário espiritual que glorifique o nome do nosso Cristo. E aí nós temos Pedro, o apóstolo Pedro, falando em 1 Pedro 4, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. De falar, você tem um papel aqui. Certamente Deus te deu um dom, um talento, uma habilidade que eu não tenho. E que certamente vai servir para a edificação do corpo de Cristo. Para que possamos uns aos outros nos auxiliar e edificar esse santuário. Você tem um lugar nessa igreja. Você tem espaço no reino de Deus, mesmo frágil.
mesmo limitado, mesmo, mas olha como é que eu sou, pastor. Vamos, o Espírito Santo te chama falando, eu estou com você. Pare de colocar desculpas. Deus está despertando um povo, meio em circunstâncias adversas, complexas. Isso é um bom sinal. Deus diz, eu estou com você. Então, assim como nós ouvimos aqui nessa passagem de Ageu, meus irmãos, é uma história de avivamento que começa com a palavra de Deus, que passa pelo temor reverente, que encontra força e encorajamento na presença do Senhor e desemboca em um povo despertado para servir com alegria. Tudo isso por causa de Deus. Não é uma história apenas para ele, senão também a nossa história. Porque o mesmo Deus que falou e encorajou e despertou o povo aqui, sua voz também continua chamando, consolando, exortando, e o seu espírito continua despertando corações adormecidos. Essa é a melhor promessa que um povo cansado pode ouvir. É o maior consolo que uma alma batida pode ter. É o maior vigor que alguém fraco pode receber. E é a maior alegria para o povo remido, saber que Jesus, em Jesus, essa promessa para o povo lá do Antigo Testamento, não é mais uma promessa, mas é uma realidade, porque ele se fez carne. Ele é Emanuel, Deus conosco, ele é a voz de Deus que nos chama, Jesus é a presença de Deus que nos fortalece, ele é o templo, o sacrifício, o sacerdote que nos purifica, é o Senhor que caminha conosco, ele é o Espírito que nos encoraja e nos move a servir com alegria. Então não perca o Evangelho, não perca o Evangelho, que nós possamos olhar para a palavra de Deus encorajados agora, a fim de conhecer a Deus. Conhecendo a Deus, crescer no temor do Senhor. Crescendo no temor do Senhor, nós possamos ser encorajados por esse Deus que está conosco. E encorajados a responder a Deus com alegria, servindo e sendo realmente servos, vasos, instrumentos na mão do nosso Deus. Assim como falamos no começo. Somos como pequenas crianças que precisam não de algo, mas de alguém. E que só encontra em Cristo Jesus. E eu gostaria de fechar com a frase de Agostinho que diz: meu coração permaneceu inquieto, andando por todos os lugares, provando todas as coisas, até que repousou em ti. Não precisamos de mais nada, a não ser a presença do Deus que está conosco. Amém? Posso orar por vocês? Vamos orar?